E chegou a hora de tratarmos então da identificação e rastreabilidade, que é o requisito 8.5.2 da ISO 9001, ou seja, a nossa série não para de avançar. Para você tirar toda a tua dúvida e ficar craque nesse requisito, vem comigo para a aula de hoje. O curso sobre a metodologia 8D já está disponível e ajudando muita gente. Então, clica aqui no link na descrição abaixo e adquira também a sua vaga para não ficar por fora desse grande aprendizado e aplicar aí também no seu dia a dia, na sua empresa e crescer cada vez mais aí na carreira profissional dentro da qualidade. Oi, gente, seja muito bem-vindo aqui ao canal do 3Ens. Nós estamos trilhando a nossa série sobre a ISO 9001 e chegamos agora no requisito 8.5.2 para tratar de identificação e rastreabilidade. Eu sou o Tom Trindade e é uma alegria ter você aqui com a gente, trilhando e fazendo parte dessa jornada com cada um de nós. Se está chegando agora, se inscreva aqui no nosso canal, não esqueça de ativar o sininho de notificação para que você seja avisado assim que o nosso novo conteúdo e fica aqui à disposição para você. E saiba de uma coisa, todos os requisitos anteriores a esses já estão disponíveis para você, basta você procurar aqui na nossa playlist e acessar para estudar e tirar a sua dúvida. Vamos falar então agora sobre identificação e rastreabilidade e entender quais são as necessidades que a norma traz para nós e que devem ser atendidas pelo nosso sistema de gestão da qualidade. A norma diz para nós o seguinte, que a organização deve usar meios adequados para identificar saídas quando isso for necessário assegurar a conformidade de produtos e serviços. Quando a norma fala de identificar saídas, ela está falando de resultados de processo. Vamos lá. Quando nós falamos de resultados de processo, nós entendemos que processo ele tem uma entrada, um processamento e uma saída. Essa é a saída depois da entrada, depois do processamento, que deve ser então identificada. Ou seja, aí a empresa precisa entender se ela precisa de fato ser identificada. E isso que determina é a própria empresa. Veja que ela não fala que tudo deve ser identificado, mas que a empresa deve entender quais são os meios adequados para assegurar a conformidade, se isso for necessário para assegurar a conformidade de um produto ou serviço. Ou seja, se aquele teu produto ele vai passar por mais processos, ele vai passar por mais transformação, convém que ele seja identificado. Porque o próprio item vai dizer depois que deve se preocupar com o estágio, com a identificação, se aquele produto está adequado ou não para ser processado numa etapa seguinte, por exemplo. Então, a identificação, ela está dizendo para nós quanto ao produto, quanto ao elemento, quanto àquele estágio que foi realizado. O que é aquilo? Quando eu olho para aquilo, o que é? O que é aquela peça? O que é aquele processo? O que é aquela etapa quando eu olho para tal produto, para tal objeto, para tal elemento? Então, quando eu olho, eu não posso olhar para aquilo, principalmente numa auditoria, e não saber do que é, não saber do que se trata. Eu tenho que ter certeza daquilo que está ali. Ou seja, é a hora de entender de fato a melhor forma de identificar tanto o meu produto como a etapa do meu serviço. E a norma continua dizendo para nós o seguinte: a organização deve identificar a situação das saídas com relação aos requisitos de monitoramento e medição ao longo da produção e provisão de serviço. Então, olha que interessante. Além de olhar, por exemplo, para tal objeto num estágio qualquer, eu preciso saber se aquele processo, se aquela peça está adequada ou não, está aprovada ou não, se pode ir para o processo seguinte ou não, se ela está liberada ou está não conforme, ou se ela é duvidosa, ou se ela ainda vai passar para um processo X. Ou seja, além de identificar o elemento, a peça como tal, eu preciso identificar o status dela. Está liberado, não está liberado? É uma peça teste, é uma peça de projeto? Vai passar por um estágio de pintura? Vai passar por um reprocessamento? É uma peça que saiu de retrabalho? É uma peça que está aprovada? Uma peça que está reprovada? Ou seja, quando a norma fala identificar a situação das saídas, qual é o status dela, de liberação ou status de reprovação, ou o que ainda vai acontecer com aquela peça, principalmente em situações de auditoria. Não pode ter peça reprovada junto com peça aprovada, peças que serão retrabalhadas junto com peças ok, ou seja, tudo deve estar muito bem identificado
quanto ao teu elemento, quanto à tua peça, quanto ao teu produto, tanto quanto ao seu estágio, ao seu status. E a norma também diz para nós que uma preocupação de identificação e rastreabilidade é que a organização deve controlar a identificação única das saídas quando a rastreabilidade for um requisito e deve reter a informação documentada necessária para possibilitar a rastreabilidade. Se a tua peça ela tem um código, ela tem um lote, ela tem uma forma de individualizá-la, é importante que tudo isso seja tomado dentro da sua documentação de identificação e rastreabilidade. Ou seja, quando você for liberar um processo, deve estar lá na tua liberação, que nós falamos no requisito anterior, no requisito 8.5.1, lá deve estar então determinado que dentro dos teus controles de liberação de processo deve constar o código da peça, o nome da peça, o lote da peça, aquilo que você usa para individualizar, identificação única das suas saídas. Elas devem estar, então, registradas ali no teu processo, registradas ali para que você saiba depois de uma necessidade, uma reclamação de cliente, saber qual é a matéria-prima que foi utilizada, quem é o operador, qual foi o turno, qual foi o dia, qual foi o horário, se foi num lote ou se foi numa peça individual, ou se são vários lotes que estão com problemas. Ou seja, a rastreabilidade é a capacidade de você olhar para o teu processo de trás para frente, digamos assim, ou de frente para trás, identificando cada etapa, cada componente, cada ação e cada transformação que aconteceu no teu produto. Para isso que a norma traz o requisito apenas para falar de identificação de rastreabilidade. Então, se preocupe bastante com a forma de identificar o produto, tanto quanto a forma de identificar o status dela, mas também com os registros necessários para garantir a rastreabilidade, principalmente naquilo que pode trazer impacto ao teu cliente. Espero que tenha ficado claro para você as necessidades desse requisito, mas se você ainda tem alguma dúvida ou necessidade, deixa aqui para nós na caixa de comentários e nós vamos respondê-la. E saiba também que eu estou à disposição para atender a tua necessidade particular. Basta me chamar lá no direct, lá no nosso Instagram, me chama lá, me diz qual é a tua necessidade e eu vou te atender também da forma que você precisar. Espero que tenha ficado claro para você. Nós nos vemos na próxima aula para falar do requisito 8.5.3, que trata então da propriedade pertencente a clientes ou provedores de serviço. Até a próxima aula.